igreja nessa noite com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Meus irmãos, é um motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite, neste culto em que Deus ele tem se feito presente aqui para falar conosco através dos louvores, através da vida dos servos do Senhor que com muita graça tem sido usado por Deus aqui nessa noite para que saiamos daqui alimentados e cheios da presença de Deus, amém? Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do diácono Guilherme, meu amigo. Deus abençoe grandemente a sua vida pelo convite. Quero louvar a Deus também pela vida da Andréia e Andressa, minhas amigas e companheiras de ministério ali da Assembleia de Deus Paulistana. Gostaria também de trazer a paz aqui do meu pastor Osmar de Souza, que nos autorizou e nos liberou. Estamos aqui nessa noite, amém? Quero convidar você aqui a abrir comigo no Evangelho de João, capítulo de número 14. Nós estaremos discorrendo aqui sobre alguns versículos que servirá como base para essa ministração, amém? Evangelho de João, capítulo de número 14 e verso de número 15. Aleluia, Deus! Aleluia, meu Deus! Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo é teu nome, Jeová. Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Amém? Só que aí pode se assentar nessa noite, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto tanto quanto conhecido aos nossos corações, e é muito interessante porque esse texto ele vai ter como objetivo falar um pouco acerca do Espírito Santo. Nós bem sabemos que o Espírito Santo ele foi uma promessa dada por Jesus para que ele fosse enviado a nós com o objetivo de realizar algumas obras em nossas vidas. Aleluia! E quando essa promessa ela foi feita, ela se cumpriu no dia de Pentecostes, quando estavam ali aproximadamente 120 pessoas reunidas no mesmo lugar, perseverando em oração e na doutrina de Cristo. Aquelas pessoas estavam ali acreditando na promessa de que Jesus havia feito, quando ele enfatiza e diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Essa promessa ela foi fiel e verdadeira, e ela se cumpre no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo ele desce sobre a igreja, revestindo aproximadamente 120 pessoas do Espírito Santo. A partir daquele momento, aquelas 120 pessoas, elas formaram ali a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo ela foi inaugurada no dia de Pentecostes com a descida do Espírito Santo. Aquelas 120 pessoas agora estavam capacitadas por Deus para exercer a vontade de Deus, para pregar no poder do Espírito, para realizar prodígios e maravilhas. Aquelas pessoas agora estavam capacitadas pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, para que elas viessem fazer a vontade de Deus. É tão interessante que no livro de Atos a Bíblia diz que essas 120 pessoas, elas viraram o mundo de cabeça para baixo, pregando o Evangelho no poder do Espírito. Essas pessoas estavam revestidas de poder. Essas pessoas tinham a presença do Espírito Santo em suas vidas. Essas pessoas agora tinham aquilo que Jesus havia prometido quando ele disse: olha, é necessário que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. É muito interessante porque Jesus vai falar acerca de algumas coisas que o Espírito Santo faria quando ele viesse.
E aqui Jesus começa a discorrer e dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador para que seja convosco para sempre. Nós estamos falando aqui do Espírito Santo da verdade, aquele que intercede por você com gemidos inexprimíveis, aquele que está com você todos os dias da sua vida e que Ele é considerado seu amigo fiel. Nos momentos em que você mais precisa, Ele está ali, juntinho de você, para consolar você nos momentos de angústia, para consolar você nos momentos de dor e desespero. É o Espírito Santo de Deus. É esse Espírito que habita em você. Aleluia. O que Jesus está tentando fazer os discípulos entender é que quando a promessa se cumprisse, esse mesmo Espírito estaria com eles, para que eles fossem capacitados a pregar a palavra de Deus, para que eles tivessem um outro Consolador, para que no momento de angústia alguém viesse consolar eles. Aleluia, Jesus. Ele está falando acerca de uma promessa que se cumpriu e que ela permanece nas nossas vidas nos dias de hoje, porque o mesmo Espírito que desceu no dia de Pentecostes, ele continua operando na minha e na sua vida de maneira extraordinária. É Ele que te consola no momento de angústia, é Ele que intercede, aleluia, por você com gemidos inexprimíveis, é Ele que te enche da presença de Deus, é Ele que coloca no seu coração o desejo de orar, é Ele que coloca no seu coração o desejo de examinar as Escrituras, é a presença do Espírito Santo de Deus. Essa presença ela é real. E Jesus está enfatizando e dizendo: Ele está com vocês. Ele habita em vocês. Esse Espírito que o mundo não pode conhecer, porque o mundo ele não tem a presença de Deus, ele não entende as coisas de Deus, mas aquele que tem o Espírito Santo discerne as coisas espirituais, aquele que tem o Espírito Santo tem sensibilidade à voz de Deus, aquele que tem o Espírito Santo tem a capacitação necessária para pregar, para cantar, para evangelizar e fazer a obra de Deus. Deus grande. E somente a presença de Deus é capaz de operar isso em nossas vidas. Glória a Deus. Se você prega, é porque o Espírito Santo te capacita. Se você louva com fervor no coração, é porque o Espírito Santo ele coloca esse desejo em seu coração. Às vezes, irmãos, eu sei que é difícil às vezes caminhar. A caminhada cristã, ela é difícil. A caminhada cristã, ela é dolorosa. Mas o Espírito Santo foi dado a mim e a você para nos ajudar no meio do caminho. E Ele está dizendo: eu estou com você. Eu estou com você. Jesus é poderoso. Nos momentos em que você pensa em parar, o Espírito Santo ele sussurra no seu ouvido dizendo: não pare, aguenta mais um pouco, porque eu estou com você. E aquilo que você não consegue dizer em palavras, eu interpreto e levo até o Pai aquilo que você precisa. O Espírito Santo de Deus ele está te ajudando nos momentos mais difíceis da sua vida. É por isso que você não pode parar no meio do caminho, porque você tem um amigo fiel, você tem o Espírito Santo, você tem um Consolador amado, o Espírito Santo de Deus. Deus grande. E a presença dele Deus é real poderoso. Aleluia. nas nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O que seria de nós, irmãos, sem o Espírito Santo? O que seria de nós se não fosse o Espírito Santo nos conduzindo nas Escrituras? Porque Ele é o autor das Escrituras. Se eu estou aqui nessa noite pregando neste altar, é porque o Espírito Santo está conduzindo a minha vida, é porque o Espírito Santo está colocando palavras em minha boca, pois sem a presença dEle seria impossível transmitir a palavra
Glória a Deus. Que nessa noite você tenha convicção Glória. de que o Espírito Santo ele está com você. Glória a Deus. E uma das principais obras do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus grande. Jesus ele foi enfático em dizer: é necessário que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. E quando ele vier, aí ele começa a explicar: convencerá o homem do Glória. pecado, da justiça e do juízo. Ele começa a explicar a respeito do propósito da vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não veio simplesmente fazer você sentir um emocionalismo. O Espírito Santo não veio simplesmente fazer você sentir arrepios. Não, o Espírito Santo ele veio te convencer do pecado, transformar o seu caráter, transformar a sua conduta, para que você se pareça com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus é tremendo. Jesus é Ele veio para poderoso. convencer. Glória a Deus. Aleluia. É Ele o responsável por preparar e lapidar a sua vida para o arrebatamento. Meu Deus. Aleluia. É Ele, Guilherme. É Ele que nos torna mais semelhantes a Cristo. É Ele que todos os dias está acompanhando a nossa vida diária e limpando tudo aquilo que desagrada a Deus. É Ele que purifica os nossos lábios. É Ele que purifica as nossas mentes. É Ele que purifica os nossos corações. É Ele que nos revela a palavra de Deus, para que nós venhamos entender a vontade de Deus. É o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito nessa noite Glória a Deus. que quer te conduzir às Escrituras. Oh, Porque o Espírito Santo ele nunca vai agir em desacordo com as Escrituras. Porque ele é o autor das Escrituras. aleluia. Toda a ação do Espírito Santo, toda a obra do Espírito Santo é baseado nas Escrituras. De tal maneira que aquilo que não está enquadrado nas Escrituras não é a obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele veio para nos conduzir às Escrituras, e tudo aquilo que ele fizer, ele vai apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Tudo aquilo que o Espírito Santo faz aponta para Cristo, aponta para Jesus, com o objetivo final de glorificar a Jesus. Deus tremendo e santo. De tal maneira que tudo aquilo que o Espírito Santo faz, ele tem como objetivo glorificar a Jesus. É por isso que quando o Espírito Santo nos usa, seja para pregar, seja para louvar, seja para fazer alguma obra específica, ele tenta de alguma forma nos fazer desaparecer, para que o caráter e a imagem de Cristo resplandeça em nossas vidas. É muito interessante, e agora eu entendo por que João Batista ele vai dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua, porque tudo aquilo que ele estava fazendo estava sendo feito na direção do Espírito Santo de Deus. E João Batista, como profeta, usado pelo Espírito Santo, estava fazendo tudo para a glória de Deus. Deus santo. Jesus grande. Nessa noite que você entenda Glória. que o propósito do Espírito Santo te usar é para glorificar a pessoa de Jesus. Aleluia. Fiel. Ele precisa ser conhecido através da sua vida. É necessário que eu, como pregador, diminua aqui nesse altar, a ponto de somente a pessoa de Jesus, a mensagem cristocêntrica, a mensagem bíblica, a mensagem dada por Deus apareça nessa noite, a ponto de você sair daqui nessa noite e não dizer: grande foi aquele pregador, não, mas grande é o Deus daquele pregador. Esse é o propósito do Evangelho. É verdade. Glorificar a pessoa de Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a E Deus. através disso, irmãos, nós cumprimos aqui o propósito real do Evangelho. O apóstolo Paulo, na carta aos
aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 16, ele vai dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Através desse versículo, ele nos dá pelo menos duas informações essenciais. A primeira delas é a respeito do que é o Evangelho. Ele vai dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. Ou seja, o Evangelho não é terreno. O Evangelho não é produto da mente humana. O Evangelho não foi criado pelo homem. O Evangelho é celestial. O Evangelho diz respeito às coisas espirituais. O Evangelho é de Deus. E a segunda grande informação que ele nos dá nesse versículo é a respeito do propósito do Evangelho. Ele vai dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, ele tem o propósito de salvar a minha e a sua alma. Esse é o propósito final do Evangelho: salvar a sua alma, salvar a sua vida, transformar o seu caráter, transformar a sua vida para a glória de Deus. Porque no final das contas, irmãos, o que vai importar não é os tesouros que ajuntamos aqui nessa terra, mas o que vai importar no final das nossas vidas, quando a gente olhar para trás, é aquilo que nós fizemos para Deus. É aquilo que nós fizemos a favor do reino e da obra de Deus. Por isso que nessa noite essa palavra possa causar reflexão na sua vida. O Espírito Santo, ele foi dado à igreja não simplesmente para que nós venhamos sentir arrepios. É tão gostoso sentir a presença de Deus, é tão gostoso glorificar. Mas mais do que isso, o Espírito Santo veio para confrontar o nosso caráter, nos tornar mais semelhantes a Cristo, a ponto de nós pregarmos não somente com palavras, mas também através do nosso testemunho como verdadeiros cristãos. Esse é o propósito da vinda do Espírito Santo. Que nessa noite você entenda isso. Porque sem a presença do Espírito Santo de Deus, você não é capaz de fazer nada. Aleluia. Se você tem desejo de orar, porque o Espírito Santo colocou esse desejo em seu coração. Se você tem desejo de vir para a presença de Deus, para a casa de Deus, é porque o Espírito Santo te impulsionou nessa noite a estar aqui nesse lugar glorificando a Deus. É a presença sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E uma das grandes obras que o Espírito Santo ele veio realizar, e essa obra é uma obra específica que somente o Espírito Santo é capaz de fazer. E essa obra é uma obra que confirma a nossa salvação, que é a regeneração. O Espírito Santo, ele é o responsável por regenerar o meu e o seu coração. Porque a marca de um verdadeiro salvo em Cristo Jesus é que ele nasceu de novo, é que ele foi regenerado. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. E essa obra, não existe tecnologia, não existe ciência humana que seja capaz de trabalhar no cerne da natureza humana, a ponto de transformar a vontade do coração e transformar a mente do pecador. Somente o Espírito Santo é capaz de realizar uma obra chamada de metanoia, transformação de mente e coração. Aleluia. Glória a Deus. Somente o Espírito Santo é capaz de transformar a mente e o coração de um pecador. Aleluia. Deus é fiel. Só que a igreja moderna, ela tem tentado usar métodos carnais e mundanos para tentar transformar uma pessoa, para tentar segurar ela na igreja, quando na verdade somente o Espírito Santo é capaz de transformar de uma forma sobrenatural o coração dessa pessoa, através da exposição fiel da palavra de Deus. Irmãos,
Somente a verdadeira mensagem do Evangelho é capaz de transformar a mente e o coração de um pecador perdido nas drogas, perdido na bebida, perdido na prostituição. Somente a mensagem do Evangelho. Aleluia, Deus. Deus Santo. E essa mensagem, ela vem carregada de advertências e um apelo ao pecador para se arrepender dos seus pecados e se reconciliar com Deus. Por um lado, a mensagem do Evangelho mostra para você: você pecou, você errou, você ofendeu a santidade de Deus, você quebrou os mandamentos de Deus, você está debaixo da ira de Deus, você está perdido, você não tem mais chance. Mas um outro lado da mensagem do Evangelho diz: ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha transgredido, ainda existe esperança para você na mensagem genuína do Evangelho. Ainda há esperança para você na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus é poderoso. O pecador precisa tomar conhecimento dessa boa nova de salvação. Essa boa notícia. Só que antes de ele tomar conhecimento da boa notícia, ele precisa ser convencido da má notícia, de que ele é um pecador, de que ele é um transgressor e que ele precisa urgentemente se arrepender dos seus pecados. Santo, poderoso. Porque a verdadeira conversão, ela ocorre quando um pecador ele é levado a Cristo em arrependimento. Existem pessoas que vêm à frente, aceitam a Jesus, confessam a Jesus com seus lábios, mas nunca se arrependeram dos seus pecados. E a mensagem do Evangelho diz isso. As pessoas estão vindo à frente, confessando a Jesus, mas é um momento que passa ali. Elas nunca foram regeneradas verdadeiramente, nunca foram salvas em Cristo Jesus. Mas a mensagem do Evangelho, ela vem muitas das vezes cortando, aleluia, e apelando para o pecador que ele se arrependa com muita urgência dos seus pecados, porque Jesus está voltando. Poderoso. E o responsável por essa obra é o Espírito Santo de Deus. Porque o pregador em si, ele é responsável por levar a palavra de Deus aos ouvidos. Mas quem leva ao coração é somente o Espírito Santo de Deus. Amém? As minhas irmãs estão com a oportunidade para estar louvando o Senhor. Se coloque de pé essa noite, eu quero orar pela sua vida. Nessa noite. Eu não sei se você que está aqui, você que talvez nunca tenha aceitado Jesus, ou até mesmo você que está afastado da presença de Deus, você que foi tomado por um desânimo, você que talvez foi tomado por uma recaída espiritual. Nessa noite, o bom pastor Jesus, ele te chama para que você venha se arrepender dos seus pecados, porque a chance ela pode ser única na sua vida. As portas estão abertas, as portas da graça estão abertas, mas essas portas vão se fechar um dia. E Jesus está dizendo para o pecador: se arrependa dos seus pecados hoje. Venha, entregue a sua vida a Jesus, porque pode ser tarde e o juízo de Deus virá sobre a sua vida. Em nome de Jesus, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite nós oramos, ó Deus, pois a Tua palavra foi pregada e ministrada. Senhor, que o Teu nome seja glorificado neste lugar. Espírito Santo, nos convence de que nós somos pecadores, de que nós somos transgressores e que precisamos com muita urgência, ó Deus, se santificar em Tua presença. Deus, continua, Senhor, trabalhando em nossos corações e operando milagres e maravilhas em nosso meio. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.